Olá, pessoal, vamos agora ver um padrão chamado bridge, ou ponte. O padrão bridge, ele é muito semelhante ao padrão adapter. Ele basicamente mantém desconectados dois conjuntos de classes, um conjunto considerado como abstração. Então, o primeiro conjunto é considerado abstração, e o segundo conjunto, que é chamado de implementação. Então, mantendo esses dois conjuntos de classes separados, conectados, obviamente, com a chamada de função, que são dependentes, mas pelo fato de estarem bastante desacoplados, podem evoluir independentemente. Então a grande questão aí é dois conjuntos de classes que podem se comunicar, podem trabalhar em cooperação, mas que são independentes e também podem crescer separadamente. Nós temos aí a diagrama OML da bridge, né? A bridge seria essa conexão que existe entre o conjunto de classes considerado como abstrações e o conjunto de classes considerado como implementações. Então, nós temos aqui a classe janela com suas filhas e a classe implementação de janela com suas filhas também. Então, observe aqui que eu tenho, por exemplo, a janela implementada para o X-Windows, a janela implementada para o MS Windows, e aqui nós temos a parte abstrata da definição das janelas. Então, é essa a ideia da bridge. Então, vamos ver no código para entender um pouquinho melhor e depois os materiais complementares. Nós temos aqui, então, a classe abstração. Obviamente que antes a gente colocou, usou impostos normais do Python, a gente já explicou a necessidade deles para criar classes abstratas. Então, nós vamos criar aqui uma classe que nós chamamos de abstração. Essa classe abstração, ela define uma interface que, talvez a coisa mais importante dela é que ela contém, ela tem uma agregação com a implementação. Então, nós temos a classe abstrata dentro da qual nós temos aí uma referência para a classe implementação. E a seguir uma operação qualquer que retorna a operação da classe abstração, que retorna uma resultado da chamada à função, a operação da sua implementação própria. Observe aqui que abstração e implementação são nomes que se referem a dois conjuntos de classes, né? Não necessariamente essa classe aqui será uma classe. Aliás, não é, essa classe abstração aqui ela não é uma classe abstrata. Ela é a abstração do problema lá que você está trabalhando, né? Então, esse é um conjunto de classes, e aqui que tem uma ligação com a implementação. Isso quer dizer que qualquer classe derivada dessa vai conter, obviamente, um link para uma implementação e vai chamar como necessário. Bom, depois que nós definimos a classe a abstração, né, que contém o link para a implementação, nós podemos derivar as classes dela, qualquer classe dela, as classes que nós vamos implementar efetivamente. Nós vamos chamar aqui de abstração estendida, né? A abstração estendida, você pode estender a classes abstração do jeito que você quiser, sem necessariamente ter que mudar a classe de implementação. Então, você faz derivar a classe de abstração estendida da classe abstração e redefine a função operação, chamando, mais uma vez, a operação implementação da classe, da classe base, né? Então, nesse caso, você mudou a classe, mas ela continua chamando lá a função da classe implementação. Agora temos a classe implementação. Nesse caso, ela é uma classe abstrata. Nesse caso aqui particular, essa forma de implementação é uma classe abstrata. Então, ela simplesmente define as operações que vão ser executadas, que vão ser criadas, que devem ser reescritas. Então, nós temos uma operação de implementação que deve ser reescrita pelos seus filhos, né? E a seguir, nós temos as concretas. A implementação concreta A, por exemplo,
que é derivada da classe implementação, a implementação concreta B, por exemplo, que é derivada da classe implementação. Cada uma delas definindo a sua operação implementação. Então, ela tem aqui a operação implementação, que retorna uma informação qualquer. A outra também tem, a classe concreta B também vai ter uma operação implementação que retorna uma coisa qualquer aqui, resultado de um trabalho qualquer, um string, né, no caso. E assim nós temos as classes definidas. Agora vamos para o cliente, o código do cliente. O código do cliente, é, o código do cliente simplesmente vai receber a abstração, né, como parâmetro, e vai chamar a função operação como parâmetro. E seja como for, como estejam definidas essas duas estruturas de classe, a função chamada da função operação da abstração recebida, do objeto abstração recebida, vai ter como resultado uma chamada a uma das implementações concretas dos objetos. Então, vamos ver aqui a classe main, a função main, perdão. Então, na função main, nós criamos uma implementação, então aqui é uma implementação concreta, criamos uma abstração normalmente que vai receber como parâmetro a implementação, e chamamos a função cliente código para a abstração. A função cliente código está aqui, nós já fizemos ela aqui, ela recebe a abstração e chama uma operação qualquer. Isso aqui é usando a implementação concreta A, nesse primeiro caso, e aqui usando outra implementação concreta. Então, nós criamos a abstração para qualquer implementação concreta, passamos essa implementação concreta para a abstração estendida, qualquer abstração que seja, e chamamos o cliente código passando a abstração e vai levando consigo tudo junto. Então, quando a gente passa uma abstração para o código do cliente, a gente vai passar dentro da abstração uma referência para a implementação, e a implementação vai ser exatamente uma referência da implementação concreta. Está tudo junto aqui, está tudo acessível a partir daqui, né, chamada de cliente código, e dessa forma nós percebemos que a abstração estendida foi uma forma de modificar a abstração original, podemos modificá-la de qualquer forma, e sem necessariamente ter que mudar as implementações, mas apenas passar para ela. Observe que tanto na implementação concreta B, nós chamamos um objeto, nós utilizamos um objeto, esse objeto da implementação concreta B, ele é passado para a abstração estendida, né? E no outro caso, a implementação concreta A é passada para a abstração estendida. Então, nós temos a mesma classe abstração com duas implementações concretas diferentes. Isso quer dizer que a abstração, a implementação concreta mudou, né? Ela tem aqui em cima nós temos uma, embaixo nós temos outra. Mas a abstração também mudou. No primeiro caso nós temos a abstração, a classe original, abstração. Na segunda classe nós temos a abstração estendida. Quer dizer, então as classes bases, elas continuam as mesmas, nós podemos definir as classes estendidas como nós quisermos, podemos modificar no nosso bel prazer, e no final as funções ainda continuarão compatíveis, né? Então ela é ainda uma coisa muito parecida com a Adapter, que faz a compatibilidade, como nós falamos no começo, mas com um nome diferente. Podemos executar aqui só para ver o que vai acontecer, né? Para acontecer nada demais, apenas mostrando que, no primeiro caso, a abstração é a operação básica com a abstração concreta A, a abstração estendida no segundo caso, utilizando a implementação concreta B. Então, isso é muito simples, eu vou deixar aí os materiais para as discussões adicionais.